Olá a todos e todas. Estamos juntos nesta segunda competência do módulo de apoio à gestão da disciplina Gestão Documental. A gente trabalhou na competência anterior alguns conceitos, tipos, características de arquivo e também de documento. A gente viu que a memória social coletiva ela é construída a partir de documentos, quando a gente nasce até o nosso último momento aqui na Terra. Então a gente precisa, até para se comunicar, para ter uma mobilidade, a gente precisa se identificar, dizer de onde veio, nossa origem, e tudo isso perpassa pela questão da documentação, gente. Então, hoje a gente vai trabalhar alguns outros conceitos, então fica ligado. Antes eu vou te pedir, gente, para se inscrever no nosso canal do Educapé, a gente está correndo lá para 1 milhão, então vai lá, se inscreve, curte, compartilha, que é um conteúdo de educação feito para você, muito importante, né, de várias séries, de várias áreas do conhecimento, tá bom? Então, gente, hoje a gente vai trabalhar essa segunda competência, que é compreender a gestão documental nas empresas. As empresas, elas diariamente lidam com documentação, elas produzem documento. Então, o ciclo documental de vida do documento até o arquivamento ou a eliminação desse documento perpassa, né, por esse circuito, essa dinâmica orgânica interna das empresas. Então, a gente vai conceituar e trabalhar aí alguns pontos que são importantes de você conhecer se você for atuar nesses mercados, porque a gente está com essa disciplina mais voltada para a área de documentação, de arquivo, onde você sim também pode atuar, tá certo? Então vamos lá. A gente vai ver, gente, que a documentação ela precisa de uma ordenação e para isso são necessárias algumas etapas, algumas ações que alguns autores fazem aí uma classificação. E denominam em etapas. Por exemplo, Martins ele vai trabalhar aí a conferência do documento, a leitura e a seleção, que seriam 3 etapas necessárias quando você tem em mãos o documento. Então, ele precisa ser conferido, né, para se ver qual é a origem desse documento, né, e qual vai ser o destino dele. Depois, você vai fazer uma leitura desse documento, né? E aí alguém pode me perguntar, professora, oi, eu vou ler o documento? Não, gente, não vai ler o documento, não é necessário ler o documento e até não se tem tempo para se fazer isso. Essa leitura, entenda-se aí, é uma leitura técnica. Você vai ver alguns pontos para identificar o documento, do que ele trata, qual é o setor que ele pertence, tá certo? Então, é uma leitura mais técnica e objetiva. E aí a seleção é mesmo selecionar o material, né, que realmente vai ser arquivado, porque muitas vezes o documento chega misturado com cópias, por exemplo, ou folhas em branco, e isso aí não precisa ser guardado, isso aí vai só acumular e ocupar espaço. Então não é necessário, pode eliminar aí quando é cópia, quando é documento que não tem uma validade jurídica, uma validade histórica, uma validade, digamos assim, legal, né, que esteja dentro do que se pede na legislação, tá bom? E a gente também precisa entender o que é essa gestão documental, né? O que é a gestão do documento? Ela é um processo, né? Ela alude a um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento, fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para uma guarda permanente. Porque a gente faz isso, né? No dia a dia, dentro da empresa, está ali manipulando os documentos, mas chega um dado momento que esse documento ele vai perder a sua validade, vai prescrever ao tempo em relação ao valor jurídico, né, de testemunho, de prova. Esse valor legal se perde, mas muitas vezes o documento ele precisa permanecer guardado, segundo a legislação, ou mesmo porque ele virou um bem histórico, então aí ele ganhou um outro valor, um valor de estudo, um valor de pesquisa. Ele não vai mais atender a atividade meio da empresa, mas sim a uma atividade fim, né, uma finalidade de estudo e de pesquisa, tá bom? E aí a gente tem que pensar também que no contexto empresarial, dentro das empresas, é necessário realizar uma série de procedimentos para essa gestão documental acontecer. Entre elas, primeiro, se criar uma política, né? Criar diretrizes ali, normas de como vai ser essa gestão documental, né? Quais são os recursos, quais são, né, as pessoas que são escolhidas para estar na equipe, para gerenciar essa documentação, para manipular essa documentação. Isso é muito importante ser definido e registrado, tá? Isso não pode ser simplesmente falado, combinado. Isso deve estar documentado, tá certo? Então é muito importante ter isso em mente. Senão, o que acontece? A gente acaba se burocratizando, né, e criando estoques de informação, estoques de documento. Com estoques, a gente não consegue fazer muita coisa, não consegue
ter um fluxo do documento, porque é difícil recuperar. Existem aí muitos hiatos, muitos silêncios, você não consegue recuperar a informação, ou ruídos, né? Você recupera a informação, digamos assim, parcialmente, não consegue recuperar a informação. A gente está falando de documento é um item muito importante na sociedade. Quando a gente vai pensar em arquivo público, por exemplo, no arquivo nacional, ele está subordinado à segurança pública. A gente também tem que pensar no arquivo em relação à preservação da memória. E muitas vezes, intencionalmente, essa memória ela é esquecida. Então também tem essa parte aí que às vezes tem uma finalidade política, né, intencional mesmo, de que se esqueçam alguns eventos, alguns fatos. E quando você vai ler um pouco sobre, por exemplo, o que aconteceu no Brasil em relação às ditaduras, né, a ditadura militar que aconteceu aqui no Brasil e nas Américas Latinas, você vai ver que muita coisa se perdeu, entre aspas, intencionalmente. Alguns autores até falam disso, né? Política é não haver política para que se haja um esquecimento, né, dessa memória coletiva, tá certo? Então, para que não se esqueça, a gente precisa preservar essa memória, tá? Até para não repetir de novo, né, esses erros que a gente muitas vezes comete enquanto sociedade, tá bom? E aí a gente tem em tela uma visão do que seria essa mudança do documento quando ele vai para o ambiente virtual. Né? E dentro desse contexto, a gente está falando de gestão eletrônica de documentos já. Porque o documento, quando ele está em meio físico e passa para o virtual, ele traz muitas vantagens. Entre elas, gente, é a questão da economia mesmo do espaço físico, mas também o compartilhamento desse documento. Você perceba que muitas vezes as pessoas iam para outros continentes fazer uma pesquisa. E hoje não, hoje a gente pode acessar um documento raro que está em outro país, que está em outro continente. Então, a riqueza, né, de tornar esse processo célere, né, enquanto havia muita morosidade, nem todo mundo podia ir para outro lugar fazer uma pesquisa. Hoje isso está muito mais fácil, tá certo? A gente também tem que pensar que a empresa, muitas vezes, ela não quer custear, ela não quer, né, fazer essa gestão documental sozinha. Então, o que ela faz? Ela terceiriza esse serviço, esse processo. Ela contrata uma empresa especializada. Mas, dentro desse processo, ela precisa ter pessoas que estejam dentro da empresa, né, que estejam lá, né, fazendo uma coordenação do que está acontecendo ali. Né? Então, essa migração, por exemplo, do papel para o virtual, o que está acontecendo, quais são os recursos que a gente precisa, o que a gente precisa ter enquanto recurso material, recurso humano, toda essa estrutura que precisa ser montada. Então é mesmo um projeto, gente, que tem que ser feito, desculpem. Isso tem que ser pensado de uma forma muito, digamos assim, sistemática, tá? E metodológica. Então vamos lá. Quando a gente pensa na gestão de documento e na digitalização, porque é uma realidade que a gente está passando no mundo, né, de fazer essa mudança mesmo da mídia impressa para mídia digital, a gente precisa entender que a digitalização do documento não é uma coisa amadora, não. A gente simplesmente não vai passar o papel numa máquina, não. A gente precisa ver se esse documento ele é fiel ao documento físico, né? Se ali estão todos os caracteres, né, se estão legíveis. Então, tem ali um processo que é técnico, que é repetitivo e operacional, mas tem um processo também intelectual. E aí a importância da equipe estar bem treinada e entender o que se quer dentro da cultura daquela instituição se fazer com esse documento. Principalmente porque, às vezes, esse documento ele pode ser eliminado, né, dependendo do que se diz na legislação. Então, ele tem que estar fielmente digitalizado, tá certo? Então, gente, no contexto da gestão eletrônica, de documentos para um processo de digitalização, é importante se ter uma estrutura, como eu já falei, onde vai se delinear ali os recursos que vão ser utilizados nesse processo, porque vai ter um custo aí sim para fazer essa permuta, essa mudança de mídia, tá certo? Então, é essencial também que haja um sistema, né, e equipamentos específicos, como scanners, um software específico para fazer o tratamento dessa informação. E tudo isso, como eu falei, é preciso estar discriminado naquela política, né, naquele documento, de uma política de gestão documental, né, que a empresa deve fazer. Então, as empresas elas buscam arquivar seus documentos para várias finalidades, entre elas o uso diário, esse fluxo, ou um uso menos recorrente, ou então um uso muito raro do documento. Daí essa segmentação, essa setorização, que muitas vezes uma única empresa ela tem os 3 setores bem delineados, né? Um arquivo corrente, um arquivo permanente e um arquivo
intermediário, que é aquele onde a gente usa o documento com menos frequência, né? A gente tem que pensar também que uma etapa muito importante desta gestão documental é a classificação. Por quê? Porque nela se recupera o contexto, a produção dos documentos, isto é, a função e a atividade, né, que determinou a sua produção. Quais são os tipos desse documento, né, as séries documentais. Eu estou trazendo aí um exemplo de uma experiência maravilhosa que eu tive em uma empresa, eu não coloquei aí para não expor a empresa, mas isso tudo aí a gente fez pensando diante de um projeto que a gente construiu, de uma metodologia. Com isso eu publiquei até artigo e tudo mais, mas o que eu quero mostrar aí para você é que a gente aí delineou, né, o tipo de área do conhecimento, o que a gente estava trabalhando, a tipologia documental, a gente identificou espacialmente e temporalmente, né, o documento, de onde ele qual é a data desse documento e, digamos assim, quais os elementos, né, o tipo de documento que existe aí dentro dessa caixinha. Então, essa, digamos assim, a interface da caixa. A gente criou até uma logomarca para esse arquivo, porque não existia ali nenhuma metodologia, nenhuma estrutura, e a gente pensou em tudo isso para organizar essa informação para quê? Para ela ser acessada de uma forma mais rápida, né, mais orgânica possível. Então, outra etapa muito importante para a gente pensar, né, em relação à gestão documental dentro do contexto das empresas, é que ela consiste, né, em identificar os valores para os documentos e analisar seu ciclo de vida. Lembrando, gente, quando a gente fala sempre em ciclo de vida, que o documento ele tem um uso mais recorrente e depois esse uso vai ficando menos recorrente, dependendo do que se requer desse documento, enquanto valor legal, valor jurídico, valor administrativo, ele pode se perder, mas ainda manter aquele valor histórico. Então, esse documento ele não pode ser eliminado, tá certo? E aí, a gente tem que pensar também que, assim como o documento nasce em meio virtual, o documento físico, ao ser digitalizado, torna-se uma fonte legal ou histórica, disponível em meio digital. E isso é feito através da gestão eletrônica do documento, né, mais conhecida como GED na literatura, né, que torna o armazenamento, o fluxo e o acesso ao documento mais rápido e eficaz. Foi aquele exemplo que eu falei lá no comecinho, lembra? Que muitas vezes as pessoas iam para outros continentes para fazer uma pesquisa, para analisar um documento, um mapa histórico, por exemplo, cartas, e esse tipo de documento, hoje a gente pode ter acesso, né, se a gente tiver acesso à internet. Então, ficou, né, essa morosidade ficou para trás graças a esse processo de digitalização de documentos. No caso da digitalização, como uma realidade para muitos arquivos, né, que a gente está falando aí, de uma realidade que é vigente, comum, recorrente e sem volta no tempo. Então, a gente está falando que o profissional que vai atuar nesse contexto, ele precisa ter alguns conhecimentos mínimos, né, de informática, de digitalização, ele vai precisar se atualizar, tá, gente? Para entender um pouco esse processo. Então, é uma atividade que vai requerer de você conhecimento intelectual, técnico, científico, e também o manejo, né, desse processo para digitalizar o documento, tá certo? Então, essa gestão eletrônica do documento vai tornar esse fluxo, voltando àquela ideia, né, para você fixar aí, vai tornar esse fluxo de acesso aos documentos menos moroso possível. A gente fala muito em morosidade, burocracia, né, quando a gente fala em documento, principalmente na área pública, gente. E isso se dá porque muitas vezes o arquivo ele não é uma prioridade em termos de organização, né, para se ter um acesso de forma eficaz e rápida, tá certo? Isso perpassa sempre pela política, gente. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa consciência. Se a gente organiza, a gente vai ganhar tempo e, ganhando tempo, a gente vai tornar nosso trabalho mais eficaz. Então, é uma coisa orgânica, fluida e necessária para quem trabalha com gestão documental. Eu te vejo numa próxima. A gente ainda vai para a terceira competência. Eu estou lá nos fóruns te esperando, nos fóruns, nos destaques. Lê o e-book, vê as nossas videoaulas e também os podcasts, tá bom? Então, a gente se vê em breve.